Terceira característica desses CEOs que tiveram esse ponto de inflexão e levantaram essas empresas além do 3,5 vezes durante 15 anos, além do S&P 500, é o conceito da janela e o espelho. O conceito da janela e o espelho é interessante. A janela é quando o CEO olha pela janela e ele diz o seguinte: nós atingimos isso por causa da equipe. E ele atribui o sucesso à equipe. Esses CEOs foram todos entrevistados pelo Jim Collins. E quando Jim Collins mostrou o gráfico para os CEOs, as respostas dos CEOs foram assim: não, mas eu tive uma equipe maravilhosa. Ou então, a diretoria fez escolhas boas. Ou então, alguns dos CEOs falavam assim: puxa, eu tive sorte. E é interessante, porque quando ele entrevistou os CEOs das empresas de controle, as outras empresas que não tiveram o ponto de inflexão, os CEOs falavam exatamente o oposto. Eu tive má sorte. Teve o problema da China, teve o problema do imposto a mais, e quando eles olhavam pela janela, eles colocavam a culpa no outro. Então, a janela dos CEOs de excelência, de excepcionais, quando os CEOs olhavam pela janela, eles distribuíam eles distribuíam a glória entre as outras pessoas. Enquanto isso, os CEOs, quando olhavam para os problemas, olhavam no espelho e eles colocavam a responsabilidade sobre eles. E eles falavam assim: esse problema ocorreu porque eu fui tardio em tomar essa decisão. Esse problema ocorreu porque eu não identifiquei que aquela pessoa estava na posição errada. Esse problema ocorreu porque eu não identifiquei que aquele problema, eu não identifiquei rápido o suficiente que aquilo ia ocorrer. Então, os grandes CEOs, quando olham para a janela, distribuem a glória entre a equipe, e quando olham para os problemas, olham no espelho e olham para o que eles fazem, e é exatamente o oposto do que o CEO com o ego faz. Então, eu queria assim resumir aqui e falar assim sobre qual é a vantagem de ser, como é que a gente pode aplicar essas características para a nossa empresa, como é que nós podemos aplicar esses parâmetros para a nossa empresa. E o que eu acho é que a gente vê em igrejas, em empresas, a gente vê essas duas características desses líderes, e de repente você vê na sua própria vida. O líder egocêntrico, e de repente você vê isso na sua vida, e a gente vê o tempo todo. O líder egocêntrico, e ele atinge uma grande vantagem. Ele consegue movimentar e atingir vantagem rapidamente. E não é verdade isso. Ele consegue entrar numa empresa e atingir um crescimento, mas ele não consegue sustentar esse crescimento durante ano após ano após ano. E o que acontece é, quando ele sai, o crescimento acaba. E quase que por design, porque quando ele sai, ele fala assim: viu? Eles precisavam de mim. E tudo dependia de mim, né? Donald Trump tem uma frase fantástica, ele fala assim: só eu posso consertar os Estados Unidos. Ele é fantástico. Eu sou a única pessoa que posso fazer os Estados Unidos grande de novo. Então, a primeira coisa que eu vejo é que o líder egocêntrico, ele é análogo ao período da história onde avanço acontecia por causa de escravidão. E escravidão gerou avanço na história. Avanço aconteceu por causa de escravidão. É verdade, coisas avançaram por causa de escravidão.
Mas depois que a escravidão foi abolida, a cultura avançou muito mais rapidamente, avançou muito melhor e muito mais rapidamente depois que a escravidão foi abolida. Escute aqui, o líder que não é egocêntrico e compartilha a liderança é muito mais eficaz. Então, dois